E com a vitória de Donald Trump, a grande expectativa recai sobre a política externa adotada pelo Brasil. 24 horas antes do resultado que apontou o retorno do republicano à Casa Branca, como nós mencionamos aqui, Lula afirmou que Trump simbolizava o nazismo e o fascismo. E agora, como é que será que ficam as relações? Temos um convidado para falar mais sobre isso, o ex-ministro das Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo, está conosco aqui mais uma vez no Jornal da Oeste. Obrigado, ministro, pela presença, pela entrevista. Boa tarde. Boa tarde, Vitor. Sempre muito bom estar com vocês aqui. Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. O que espera, ministro, de mudanças e não só em relação ao Brasil, mas no mapa geopolítico como um todo, por exemplo, nos conflitos no Oriente Médio, Israel sai fortalecido com essa vitória do Donald Trump e no conflito entre Rússia e Ucrânia, que tipo de desdobramentos podemos ter? Qual a análise que o senhor faz, ministro? Perfeito, Vitor. Eu acho que todo o bloco ocidental, democrático, que a gente chamava mundo livre, sai fortalecido nos diferentes teatros de operação e na concepção geral do que é preciso fazer para resistir a uma onda totalitária que tem varrido o mundo. A gente tem que se dar conta disso, né? O mundo estava, pelo menos, se tornando um lugar cada vez mais propício ao totalitarismo. Acho que isso muda agora, né? Israel, claro, o Oriente Médio é um dos lugares mais afetados, no sentido de que Trump certamente vai reforçar o braço de Israel na luta para exterminar de vez o Hezbollah e o Hamas e provavelmente vai aumentar a pressão sobre o regime dos ayatollahs no Irã, que já está enfraquecido com o desmantelamento dos seus braços terroristas, Hamas e Hezbollah. Isso certamente vai crescer por meio de pressão militar, por meio de pressão econômica, diplomática, e, quem sabe, levando o fim desse regime ditatorial do Irã, que causa talvez metade dos problemas do mundo, né? Ou um pouco menos, um pouco mais. E, ao mesmo tempo, com uma aliança aprofundada não só com Israel, mas com os países árabes, uma retomada daquela ideia dos acordos de Abraão, né? Eu vi hoje uma expressão, alguém especulando assim, olha, agora vai ter os acordos de Ciro. Quem era Ciro? Ciro era um dos reis da Pérsia, antiga, né? Do Império Persa. Será que isso significa um acordo com um novo Irã, com um Irã liberto, né, da tirania dos ayatollahs? Pode ser. Esse é um dos principais teatros. Outro que nos diz respeito, certamente, diretamente, é a América Latina, onde eu acho que Trump e a equipe do Trump virão com uma percepção muito clara de como a América Latina tem se tornado uma plataforma para as potências totalitárias, China, Rússia, Irã, e uma plataforma para o crime organizado, para as máfias associadas a essas potências totalitárias, né? Então, acho que em coordenação com países democráticos da região, como a Argentina hoje, principalmente, como alguns outros, um governo Trump vai certamente trabalhar nisso, não pontualmente, mas vendo o contexto global. Isso que eu acho que é importante. E, por tudo que eu vejo, leio, converso, um governo Trump vai ter uma noção de conjunto, né? E, então, o Ocidente livre, do qual o Brasil, né, poderia fazer parte, faz parte por vocação. O Ocidente livre vai passar a jogar o jogo que os totalitários jogam. Os totalitários jogam no teatro mundial, no tabuleiro mundial. O Ocidente tende a jogar jogos individuais. Eu acho que o Trump vai jogar o jogo completo e isso é absolutamente fundamental para a gente preservar o mundo livre. Ministro, vou trazer aqui para a conversa também os nossos comentaristas, o Jorge Serrão e a Josiane Reis, que está conosco a partir de agora, está chegando aqui para completar a bancada. Josi, bem-vinda, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, Brown, boa tarde a todos. Bem, né, como o ex-ministro comentou aí de forma sucinta e importante, né, considerando todos os pontos, eu só gostaria de complementar uma observação que isso é algo até comum, né, que as promessas de campanha, as declarações de campanha são sempre mais fortes e o discurso de vitória costuma ser mais moderado, né, e Trump não fez diferente. Mas os mercados hoje reagiram, e eu quero aqui colocar especificamente algumas questões, tanto em relação às tarifas, né, de relações comerciais, em relação à opinião de Trump com o Bitcoin e tudo mais.
ao mesmo tempo que a gente vê ali uma sinalização de fortalecimento com as democracias, de certa forma, estáveis, exemplo da Argentina, e nós temos aqui, no caso, o Brasil. Então, vou fazer uma pergunta aqui bem mais geral, bem mais simples, para o público também acompanhar, ex-ministro, em relação à questão diplomática com o Brasil, né? O Lula, um dia antes, comparou o Trump a um nazista e no outro dia colocou o rabo entre as pernas e o parabenizou. Bem, então a gente poderia dizer, foi diplomático, né? Ele parabenizar, é um ato normal, se não fosse essa declaração de Lula ao Trump. Eu gostaria de saber se há uma previsão aí dessa questão diplomática, Estados Unidos e Brasil, para que a população também, no geral, entenda e tenha aí alguma noção do que pode acontecer. Claro, Josiane. Eu acho que a relação Brasil-Estados Unidos, do ponto de vista do novo governo americano, vai depender dessa estratégia mundial que eu imagino eles vão montar, né? Não vai ser simplesmente em função da própria relação bilateral. Então, provavelmente, se trata então de avaliar qual é o papel hoje que o Brasil de Lula, infelizmente, está exercendo do lado das potências totalitárias, favorecendo esse avanço do narcossocialismo na América Latina, não fazendo nada, por mais que uma declaração ou outra possam dar a entender o contrário, mas não fazendo nada contra a ditadura venezuelana. Então, enfim, tem surgido aí, né, essas questões de presença do Hezbollah, por exemplo, na América Latina. Isso tudo, acho que a relação com o Brasil será em função desse plano mundial, né, dessa estratégia mundial. É óbvio que o Brasil não vai ser visto como um aliado do que os Estados Unidos pretendem liderar, né, no mundo. Me parece que o Brasil está dando todos os sinais, porque quer, inclusive com essa declaração do Lula, né, o sinal é de que o Brasil está contra, né, qualquer projeto do Trump que representa um projeto de um mundo livre. Então, eu vejo por esse lado, de uma maneira geral. De uma maneira específica, eu acho que o Trump tem uma agenda muito forte em termos de liberdade de expressão, virá com uma agenda muito forte em termos de liberdade de expressão, né? Inclusive, e principalmente pela presença do Elon Musk na sua equipe de campanha, foi absolutamente decisivo para o Trump. A presença do Elon Musk e o conceito que o Elon Musk tem através do X, da liberdade de expressão. Esse será um tema central, será uma preocupação central. Então, eu acho que como o presidente Woodrow Wilson, lá na Primeira Guerra Mundial, falou, olha, queremos fazer um mundo seguro para a democracia, eu vejo o Trump com um enfoque talvez similar, né, não com a mesma retórica, mas um enfoque talvez similar, sobretudo em relação à liberdade de expressão. Precisamos fazer um mundo livre para a liberdade de expressão. Afinal, estamos na civilização da informação, né, da comunicação, diferentemente daquela época do Woodrow Wilson. Então, hoje, o que conta realmente no mundo é aquilo que eu, no meu curso, na minha academia Folha Política, eu chamo de logopolítica, né? Não é mais a geopolítica, é a logopolítica, a política do logos, da fala, da comunicação, do pensamento. É nesse plano que hoje se dá, sobretudo, a questão do poder global, e o Trump, né, nesse caso, acho que vai fazer disso uma prioridade, e o Brasil, do jeito que tem atuado, tanto o executivo, quanto o legislativo, quanto, sobretudo, o judiciário, está do outro lado, né? Está do lado da censura, do controle, da criação de uma sociedade de controle, né? Então, o mundo, acho que vai travar a marcha rumo a essa sociedade de controle, um mundo, no fundo, cada vez mais parecido com a China, né? E vai voltar a marchar no outro sentido, de um mundo, por que não, mais parecido com os Estados Unidos, não por ser os Estados Unidos, mas por ser uma sociedade livre e bem-sucedida, né? Então, eu acho que essas são as grandes linhas, né? Aí você vai ver, de repente, algumas questões pontuais aqui ou ali, mas acho que a gente tem que estar atento para essas grandes linhas. Muito bem, então a palavra do ex-ministro Ernesto Araújo, ex-ministro das Relações Internacionais, ao vivo com a gente aqui no Jornal da Oeste mais uma vez. Obrigado, viu, ministro, pela participação. Boa tarde.